Boa noite, graça e paz. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Cíntia e família, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quero agradecer a cada irmão que está aqui conosco e os que estão chegando para essa live. Quem diria, né? Um ano se passou. Um ano em pandemia. Acho que foi um dos anos mais difíceis que nós vivemos como Igreja do Senhor. Nesse um ano, tanta coisa aconteceu. Eu pude ver pessoas perdendo a fé, desviando dos caminhos do Senhor. Vi pessoas encontrando a sua fé e buscando mais a Deus. Vi ministérios sendo revelados. Vi famílias sendo restauradas. Outras famílias sendo perdidas também. Um ano se passou. Mas apesar de tudo que nós vivemos até aqui, nós podemos dizer Ebenézia. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Pastora Márcia, Élida pelo Face da mamãe, Davi, Andréia, Benedita, seja muito bem-vinda. Cada um de vocês que estão conectando conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Minha pastora Vilma chegou por aí, já veio curtindo. Sejam muito bem-vindos. Nesse um ano, nós como Igreja de Cristo tivemos que aprender, nos reinventar e entender que a Igreja do Senhor, ela não está condicionada a quatro paredes. A Igreja do Senhor somos nós. E existe uma palavra liberada sobre a Igreja do Senhor e eu quero fazer menção dessa palavra nessa hora. Uma palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como Igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Estamos há um ano de pandemia. Só o Senhor sabe quando vai terminar. Mas eu quero te dizer que o sofrimento que nós temos passado, todas essas provações, ela nos torna patenteados, capazes de ensinar e de trazer fé e esperança para outras pessoas. Lá na frente, no futuro, quando os livros de história forem contar sobre tudo que nós vivemos, nós vamos poder dizer para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos: eu vivi e sobrevivi porque o Senhor estava comigo. Ivone, seja bem-vinda. A palavra que eu quero dividir com vocês nessa noite é curtinha, é rápida, não vai ser muito demorada. E ela fala exatamente sobre isso, sobre você estar sendo moldado e preparado. E através daquilo que você passa, daquilo que você vive, você pode estar mudando a vida de outras pessoas. Como assim, pastora? Já te explico. Abre comigo aí na sua casa o livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35, nós vamos ler um versículo só, que é o versículo 18. Eu gosto muito da história dessa família. É uma história rica, tem de tudo nessa história. História de amor, história de guerra, história de paz, tem história de transformação, de resiliência. Essa família é uma família rica em grandes histórias. Lá na igreja eu já pude contar algumas partes da história dessa família, que é a família de um homem chamado Jacó. Hoje eu quero falar sobre um dos filhos de Jacó.
Benjamim. É um dos nomes mais colocados nos dias de hoje nos bebês, né? Quando eu conheço várias amigas que têm filhos com este nome, chamado Benjamim. E quando você vai estudar a raiz desse nome, você vê que história incrível de transformação Deus fez. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quero dar boas-vindas, Valéria, meu irmão Miguel, lá do Espírito Santo, eu te amo. Então vamos ler? Gênesis 35, versículo 18, nos fala assim: ao sair-lhe a alma, porque estava morrendo, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Para você entender bem essa história, é preciso que eu volte um pouquinho no tempo e fale sobre o amor de Jacó por uma mulher chamada Raquel. A Bíblia diz que Jacó, fugindo do irmão, depois de ter roubado a bênção da primogenitura, vai para uma terra distante encontrar uns parentes de sua mãe, a pedido dela, para fugir da ira do seu irmão. E quando ele chega naquela terra distante, ele encontra com uma moça na beirada de um poço. E essa moça era pastora, e ela se chamava Raquel. E Jacó, ao olhar para Raquel, foi aquele amor à primeira vista, aquele amor arrebatador. E Jacó se apaixona por aquela menina, acompanha ela para a casa de seu tio. Ali, convivendo com ela, o amor se estreita e ele pede a mão de Raquel em casamento. E o seu tio faz com Jacó exatamente o que ele havia feito com seu irmão Esaú. Engana, porque o significado do nome Jacó é enganador. Quando Jacó nasceu e ele era gêmeo do irmão, o irmão estava para sair primeiro e Jacó segurou no calcanhar do irmão e saiu grudadinho junto. Ali naquele dia ele recebeu esse nome de suplantador, aquele que tenta ludibriar, passar na frente, enganar. E Jacó, assim como havia feito com o irmão, enganado ele para conseguir a bênção da primogenitura, dessa vez enganado pelo seu sogro, que promete dar ele em casamento Raquel, mas na noite de núpcias entrega para ele a sua filha mais velha chamada Lia. E Jacó só descobre isso quando acorda no outro dia. Ele percebe que se casou com a mulher errada e vai pedir satisfação ao sogro, e o sogro diz que nas terras dele o costume era esse: a mais velha casava primeiro que a mais jovem, e se ele trabalhasse mais 7 anos, então ele daria a filha Raquel para ele. Jacó trabalhou 14 anos por amor a essa mulher sem reclamar. A Bíblia deixa claro que para ele foram como se fosse pouquíssimos dias. Gente, 1 ano para nós está sendo difícil. Imagina 14 anos de trabalho árduo, sem salário, só para ter alguém do seu lado. É muito amor, né? E Jacó casa com Raquel. Raquel não pode ter filhos, ao contrário de Lia. Lia, Deus a favorece porque vê que ela é desprezada pelo marido. Lia não tem o amor de Jacó, mas tem o amor do Senhor por ela. E Lia dá a Jacó 6 filhos. E ainda assim, não consegue um lugar de destaque no coração do marido. Raquel, depois de muito tempo, de muito pesar, consegue dar a Jacó 2 filhos, José e Benjamim. José, o primogênito de Jacó com Raquel, é o favorito de Jacó. Os irmãos percebem isso e logo dão um jeito de se livrar dele. Vende ele como escravo e diz para o pai que o filho está morto. Entrega uma túnica que ele tinha toda suja de sangue de um animal que eles encontraram e sacrificaram. O pai acredita que o filho está morto e sofre muito com a perda de José. Mas lendo a história você vai saber que José não morreu. José vai parar lá nas terras do Egito
e acaba virando governador de lá. Mas hoje o personagem principal não é José, é seu irmão mais novo, Benjamim. Benjamim é o último filho de Jacó. Ao todo, filhos de Jacó com as servas de com a serva de Raquel, com a serva de Lia e com Lia, Jacó tem 12 filhos. Benjamim é o 12º filho de Jacó, o último filho, rapinha do tacho, caçulinha da casa. E é o último filho dele com Raquel. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que Raquel, ela dá luz a Jacó dá luz a Benjamim. E na hora que ela está ali do parto, a sua alma começa a se perder. Raquel tem complicações no parto. E logo depois do nascimento de Benjamim, Raquel morre. Só que antes de morrer, enquanto o filho está saindo do corpo, ela ainda consegue dizer que nome ela queria que desse para o filho. E a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que ela pede que chame o filho dela de Benoni. E o significado desse nome, Benoni, é um nome tão triste. Benoni significa filho da minha aflição, filho da minha dor. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando. Imagina para uma criança que já nasceu dentro dessas circunstâncias. A história de Benjamim, ela começa num cenário muito marcante, numa tragédia muito forte. A sua mãe morre no seu parto. E ele recebe um nome que diz, filho da minha dor. E os judeus, eles acreditam muito no significado dos nomes. Eles acreditam que cada nome carrega a essência da pessoa que está levando aquele nome. Jacó tinha aquele nome de enganador porque as pessoas acreditavam que ele tinha essência de ludibriar e de enganar as pessoas. Assim como Abraão recebeu de Deus o nome Abraão, que significa pai de multidões, porque Deus acreditava que ele seria o pai de todas as nações. Dentro do cenário judaico, o nome tem um peso muito forte. Eu me lembro que quando nós começamos a escolher o nome do nosso bebê, eu me preocupei muito com o significado do nome. Porque eu acredito, assim como os judeus acreditam, que o nome carrega muito do que você é, daquilo que você vai ser. Posso dar um exemplo do meu nome. Meu nome, Catarina, significa pura. Significado bonitinho, né? E Deus, ele me manteve pura em muitas situações, limpa em várias ocasiões. E pessoas que eu conheço e convivo, os nomes trazem com eles muito daquilo que eles são. Quando nós fomos escolher o nome do nosso bebê, ficamos na dúvida entre muitos nomes, até que conseguimos escolher 2. Afinal, eu conto para vocês o que a gente escolheu. Mas ali Raquel joga sobre aquele menino toda a sua dor, joga toda a sua frustração e decreta sobre a vida dele: você é filho de uma aflição, você é filho de sofrimento, você é filho de tristeza. Eu sou órfã de pai e mãe e já é difícil. Olha que eu não perdi meus pais quando nasci. Eu perdi meus pais, eu já era moça, já era adulta. Agora imagina para uma criança crescer sem a mãe, em um ambiente em que todos os seus irmãos tinham mãe, menos ele. O seu irmão mais velho, que poderia ser a sua defesa, também tinha morrido ou sumido. Aquele menino só tinha o pai e mais ninguém. E quando Raquel joga o peso desse nome, você é filho de sofrimento. Jacó, ao escutar esse nome, acho que por uma questão de segundos, ele é arremetido à sua própria vida. Jacó sabia o que era carregar um peso de um nome que traz maldição.
porque durante muito tempo na sua vida ele foi chamado de enganador. Mas um dia Deus entrou na vida de Jacó e mudou a sua história. Ele lutou com um anjo, e quando ele lutava com o anjo tocou nele e ele ficou manco de uma de suas pernas. E aquele anjo disse: como um príncipe, lutaste contra Deus e prevaleceste. Por isso já não te chamarás mais Jacó, e te chamarás Israel, que significa príncipe do Senhor. Quando Jacó teve o seu nome trocado, a sua postura mudou diante da vida. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, recebeu um título que te trouxe peso, que te trouxe dor. Talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que você amava muito: olha, você não presta, você é fraco, você não serve para mim. E aquilo entrou no seu coração e você começou a achar que não era qualificado para viver, para sentir, para experimentar algo maior. Algumas crianças escutam muito dos pais: você é um burro, e começam a tirar notas ruins na escola. Ou então, você não vai dar em nada, e aquelas crianças migram para um caminho que não é bom, porque as palavras têm poder. Se tem uma coisa que a gente tem visto muito nesses tempos de pandemia, é as pessoas não cuidam daquilo que falam, não cuidam daquilo que escrevem, ofendem, machucam umas às outras sem perceber, ou às vezes até percebendo. Se instituiu uma tal de política do cancelamento, em que as pessoas são humilhadas virtualmente, são lixadas virtualmente. Onde deveria haver mais amor, paciência, bondade. Mansidão. Hoje nós vemos as pessoas descarregarem as suas frustrações uma em cima da outra, decretando palavras que cortam a alma. Eu conheço uma jovem que ela não era feliz na vida sentimental dela. A vida sentimental daquela menina era toda presa e amarrada, porque um dia ela ouviu de uma autoridade espiritual dela palavras que amaldiçoaram a vida sentimental dessa jovem. E no dia que isso foi descortinado e foi quebrado, as portas se abriram e hoje ela está tão feliz. Encontrou seu alguém, encontrou alguém vindo de Deus e tem seguido o seu caminho. Eu quero te dizer, querido, cuide das suas palavras, cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz no momento de ira, no momento de frustração. Pode ferir alguém, pode machucar mortalmente alguém, pode decretar morte na vida de alguém para sempre. Se Deus não tivesse trocado o nome de Jacó, ele teria sido enganador para sempre. Mas que bom que nós temos um Deus que ele nos sonda e nos conhece por dentro. Ele olha o nosso interior
E o mesmo Deus que mudou a história de Jacó e transformou um enganador em um príncipe de Deus, Ele vai mudar a sua história de vida também. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. Eu tenho evitado ver jornais, essas coisas, porque o desespero tem se instaurado fora das nossas portas. Famílias perdendo um ente querido para essa doença, para o Covid. São pais de famílias, mães de família, desesperados porque estão à beira da fome e da escassez. E eu vejo pessoas criticando. Se a pessoa quer trabalhar, um grupo critica e fala que tem que ficar em casa. Mas só quem sustenta uma casa sabe o peso que é abrir o armário e ver ele vazio. É muito bom ficar em casa quando você tem Netflix, quando o seu salário cai na conta sem você precisar fazer esforço, quando você pode comer do bom e do melhor e ainda escolher com seus filhos o que você quer assistir. Mas é difícil quando a sua despensa está vazia, sua geladeira está vazia e não vai vir ninguém para preencher. As pessoas que criticam e apedrejam o pai de família, a mãe de família, que às vezes quer ir trabalhar, botando a sua vida em risco pelo pão de cada dia dos seus filhos. Em contrapartida, tem aqueles que já perderam pessoas para o Covid e perderam de forma dolorosa, tiveram que ver suas famílias sendo dilaceradas. A morte através do Covid é dolorosa, é triste. Você não tem o direito nem de se despedir da pessoa que você ama. Você não pode nem fazer um velório, nem um sepultamento decente. Famílias que já perderam pessoas que já sentiram na pele a dor da perda ou a dor da doença. Querem ficar em casa protegidas porque têm medo e com razão. E eu te digo, existe lado certo e errado? Não. Cada um na sua visão, com a sua razão. Por isso que eu te digo que hoje, em vez de pegar a pedra e atirar, ser o primeiro a atirar a pedra, nós devemos olhar para nós e tentar trazer fé e esperança para quem está aí do outro lado, para quem precisa de palavras de motivação. Raquel, no seu momento de dor, amaldiçoou o seu próprio filho. Um filho que ela pediu tanto, que ela implorou tanto, que ela suplicou tanto para Deus para ter, que ela queria filhos. E ela tem um episódio na Bíblia que diz que ela chegou para Jacó e disse: me dá filhos, senão eu morro. Eu prefiro morrer do que não ter filhos. Eu quero ter filhos. E quando Deus dá a ela um filho, aquele filho custa a vida dela. Ela tinha dito isso. Se eu não tiver, eu morro. E quando ela tem e aquele filho lhe custa a vida, ela joga sobre ele uma maldição imensa, dizendo: você é filho de sofrimento. Para o resto da sua vida, você vai ser chamado assim. Você imagina aquele menino brincando e alguém gritando ele assim: ô filho da dor, você que matou a mãe enquanto estava nascendo, vem aqui. Imagina. Ele já tinha que lidar com o fato de não ter mãe. No Natal, todo mundo era abraçado. A mãe sempre faz um carinho, faz um chameguinho, põe os filhos no colo, prepara a roupa, prepara a ceia. E para aquele menino, quem faria isso? Ninguém. Ninguém. Ele já tinha que lidar com tudo isso. Imagina ter que lidar com o peso desse nome. Mas Jacó tinha passado por isso antes. Ele estava patenteado, experiente nesse tipo de situação. Quando lhe entregam o filho e dizem para ele, o nome dele é Benoni, a mãe deles quis chamá-lo assim, filho da minha dor, do meu sofrimento. Jacó olhou para aquela criança e disse: não, ele não é filho de dor, ele não é filho de sofrimento. Ele é o filho da minha alegria. Ele é o filho da minha mão direita. Ele é o filho da pessoa que eu mais amei na vida. E o nome dele vai ser
Benjamim. E Benjamim significa isso, filho da minha mão direita. A mão direita era considerada a pessoa mais importante que tinha. Só se assenta à direita quem é muito importante. A Bíblia não diz isso? Que está Jesus assentado à direita de Deus. Lugar de honra, lugar de destaque, lugar que você só dá para quem você ama muito. E Jacó amou muito aquela mulher. E aquele filho era um pedaço dela com ele. Não merecia ser chamado de filho de dor, merecia ser chamado de filho da minha prosperidade. Era o filho da velhice de Jacó. E Raquel foi tão importante na vida de Jacó que depois da sua morte, Jacó nunca mais se deitou com nenhuma outra mulher. Jacó nunca mais teve filhos. Benjamim foi seu último filho. Foi seu companheiro. E Jacó foi para aquele menino, pai e mãe, durante todo o tempo. Se você seguir a história de Benjamim, você vai ver que Jacó o defende, o protege o tempo todo. O tempo todo. Ele adulto, com 27 anos, Jacó estava ali ainda protegendo, porque eles tinham uma ligação muito forte. Era como se ele dissesse, esse menino depende só de mim, ele só tem a mim. E mais ninguém. Mas fez de Benjamim um povo forte, uma nação forte. Dos descendentes de Benjamim foi levantado o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era descendente da tribo de Benjamim. E me lembro que quando Jacó vai abençoar os seus filhos na hora da sua morte, ele vira para Benjamim e abençoa ele de um jeito completamente especial. Ele diz para Benjamim assim, que ele é como um lobo. Você é lobo que pega de manhã a sua presa e de noite você saboreia ela. Aproveita os seus despojos. E quando você lê lobo, você já pensa assim, nossa, mas Jacó chamou o menino de lobo, o lobo é ruim. Não, se você for ver as características do lobo, o lobo ele se adapta a qualquer situação. O lobo, se ele está no calor do deserto, as patas dele criam tipo cascas que conseguem fazer ele andar na areia quente sem queimar. Se de repente dali ele é jogado num lugar muito frio, muito frio, nessa mesma patinha aparece uma quinta garra que faz com que ele ande sobre o gelo sem escorregar. Os lobos têm uma visão aguçada, conseguem correr muito, conseguem fazer coisas incríveis. E Jacó estava dizendo para o filho dele, você vai ser diferenciado de todos os seus irmãos. Você vai ser diferente. E eu quero dizer isso para você que está me ouvindo hoje. Você é diferenciado. Você é diferente. Na sua casa, na sua família, no meio dos seus, você foi escolhido para reinar com Deus. Você foi escolhido, você foi escolhida para prosperar no Senhor. Não importa o passado, não importa o que o seu passado diz. O passado de Benjamim dizia que ele era filho de dor, mas o futuro de Benjamim dizia, você é o filho da prosperidade, você é o filho da minha alegria, você é o filho do meu maior amor, você é o filho da minha honra. Não importa o que o seu passado diz, talvez lá no seu passado, você pode me dizer, pastora, mas eu não era lá boa bisca. Querido, olha bem para mim. Se eu fosse ser tudo que havia sido determinado na minha vida, só Deus sabe onde eu estaria hoje. Eu me lembro de ouvir uma vez do meu pai,
que ele não queria que eu nascesse. Meu pai me disse isso com todas as letras. Eu não queria você. Você veio sem ser chamada. E eu ouvi de muitas pessoas que eu não ia dar em nada. Algumas pessoas falavam isso para os meus pais. Catarina, não vai dar em nada não. Mas o Senhor tinha algo escrito para mim. Uma história de superação, uma história de milagre. E hoje eu estou aqui. Serva do Senhor, dividindo com vocês um pouco da palavra dele. O mesmo Deus que mudou a minha história é o Deus que muda a sua vida também. Talvez o que você tenha ouvido no meio desse um ano que nós estamos passando de pandemia, no meio da sua parentela, de pessoas que você ama, são palavras que poderiam te puxar para baixo. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: você não é o que o mundo diz, você não é o que as pessoas pensam a seu respeito, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. A Bíblia diz que o Senhor, Ele te amou com amor eterno. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ela amamenta, o Senhor não se esqueceria de você. Tamanho o amor que Ele tem por você. Eu sei que nós temos enfrentado dias bem difíceis, não é? As coisas têm estado às vezes tão apertadas. Nossa, tem um dia que dá vontade da gente sumir e fugir. Mas eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E te dizer, existe um Deus vivo, existe um Deus poderoso, existe um Deus que o trono está acima de todo nome. E Ele é seu Pai. E é Ele que determina o que vai ser de você. Situações para nos puxar para baixo? O tempo todo. Ontem mesmo eu estava bem abalada. Foi dia de fazer o pré-natal, ver como está o neném. E nós não conseguimos ouvir muito bem o coração do bebê ontem na consulta. Aquilo deixou o médico apreensivo, me deixou muito preocupada. E o médico pediu que nós fizéssemos um ecocardiograma fetal para descobrir se o bebê tem algum problema de coração, se tem alguma deficiência ou alguma anomalia. Naquela hora eu fiquei arrasada. Veio na minha mente tantas coisas que eu ouvi no começo da minha gravidez. Uma pessoa disse assim para mim: tomara que você consiga viver para ver seu filho nascer e crescer. E quando o médico disse que era para fazer esse exame para ver se o bebê tinha herdado, que eu tenho um problema no coração chamado prolapso da válvula mitral. E ele queria saber se o bebê herdou esse problema ou se tem algum outro, porque como a gente não conseguiu ouvir bem o coração, ficamos apreensivos. Eu fiquei bem triste, bem desesperada na hora, mas aos poucos o Senhor começou a falar ao meu coração o nome que eu escolhi para os meus filhos. E lembra que eu falei lá no começo da live que no final eu ia contar o nome deles? Eu ainda não sei se é menino ou menina. Dia 27 agora a gente vai descobrir. Mas quando o Senhor me trouxe os nomes, eles vieram de uma forma muito forte. Eu sonhei com o nome do menino, se fosse um menino, que seria Saulo. E Saulo significa fruto de um milagre, adquirido através de muitas orações. E nós não tínhamos um nome para a menina. E a gente tinha pensado em 1000 nomes. Mas toda vez que eu ia olhar o significado, porque
Lembra que eu disse no começo da live? Os nomes carregam um poder muito forte sobre eles. E quando eu fui procurar o significado, eu olhava, eu não gostava. Falava, não, isso aí, eu não acho que a minha filha, se vier uma menina, vai ser isso aí. Eu quero para ela algo diferente. Até que o Senhor nos deu o nome Manuela, que significa eu estou com vocês. E o Senhor falou ao meu coração, eu estou com vocês, eu estive com vocês, eu estarei sempre com vocês. Eu estive com vocês no começo dessa jornada, em cada diagnóstico ruim, em cada dificuldade. Eu estou com você agora, que tudo parece que não vai dar certo. E eu estarei com você no final dessa gestação, quando esse milagre nascer e você perceber que eu sou Deus fiel que cumpro a aliança e a misericórdia. E a palavra que eu lanço, homem nenhum faz voltar atrás. Quando o Senhor encheu meu coração com essas coisas, eu falei, eu prefiro ter fé e esperança. Mesmo que tudo ao meu redor esteja caindo, eu prefiro ter fé e esperança. Eu tenho certeza que esse exame não vai dar nada. Vai ser só mais um testemunho do quanto Deus é poderoso. Mas por que eu contei essa história? Para te mostrar a importância que tem aquilo que você carrega dentro de você. Eu não sei o significado do seu nome. Talvez se você for olhar, aí você vai falar, nossa, mas pastor, o significado do meu nome nem é tão legal assim. Ei, deixa eu te contar um segredo. A Bíblia diz que nós temos um novo nome no Senhor. Talvez os seus pais, quando escolheram o seu, não sabiam sobre essas coisas. Mas Deus lá na eternidade já sabia. E o importante é que você tenha certeza de que Ele te chama de filho e filha. E isso já te dá toda a segurança que você precisa para crescer, para evoluir e para ser feliz. Eu não sei o que aguarda o nosso futuro, como é que nós vamos sobreviver a essa pandemia, mas eu sei que Deus vai estar conosco até o final. Deus vai estar presente até o final. E nós vamos poder contar e testemunhar o milagre que Deus fez em nós e através de nós. Nesse ano, eu vi Deus abrir portas que não tinham condições de serem abertas. Vi empresas sendo criadas do nada. Vi famílias sendo restauradas. Vi ministérios sendo aflorados. Eu vi a igreja do Senhor se unindo, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Muita gente se perdeu no caminho, sim, infelizmente. Mas a Bíblia diz que aquele que prevalecer fiel até o fim vai receber a coroa da vida. E eu quero te convidar a permanecer fiel até Jesus voltar. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para o coração de vocês hoje. Como eu disse, é rapidinha, não é muito longa, é só para o seu coração ter fé e esperança hoje. O que eu quis deixar com tudo isso que foi falado aqui hoje? Não deixa ninguém rotular o seu futuro. Não deixa ninguém dizer o que você tem que ser. Seja aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Toda vez que as coisas ficarem difíceis, traz à memória aquilo que te dá esperança. Toda vez que as portas começarem a fechar, chama o papai e traz à memória aquilo que te dá esperança. Fala com Deus, grita o nome dele, chama ele. Fala, Senhor, socorre, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Foi assim que eu fiz ontem.
Eu falava com Deus: vem me socorrer, Jesus, vem me socorrer. Meu coração está abalado, mas eu preciso que o Senhor seja a minha estrutura agora. E Ele é. E Ele nos faz vencer. Você vai vencer. Você vai vencer esse período de escassez. Você vai vencer o Covid-19. Você vai vencer qualquer tempestade que se levantar, desde que os seus olhos permaneçam olhando para Jesus enquanto Ele caminha sobre as águas. Se os seus olhos continuarem olhando para Ele, você também vai andar sobre as águas, assim como Pedro fez. Mas se porventura você não conseguir andar, não se preocupa não. O nosso Deus é especialista em abrir o mar para a gente passar a pés enxutos. É assim, ou você anda por sobre as águas, ou Ele abre o mar para você passar. Mas uma coisa eu te garanto, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, porque Ele é Deus. Amém? Alguém que nos assiste aqui hoje, se precisa de oração, eu quero dizer que essa comunidade se coloca à sua disposição. Todos nós, cada membro, cada pessoa nesse ministério, estamos aqui para orar por você. Você pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração e nós vamos estar orando juntos. Por agora, como nós entramos na onda roxa, nós vamos continuar fazendo cultos online. Estamos aguardando ver o ajustamento. Sabemos que algumas igrejas optaram por abrir suas portas. Sabemos que alguns pastores optaram em fazer cultos em um horário diferente para manter as igrejas abertas dentro de um horário estabelecido. Mas, como eu já expliquei para algumas pessoas da nossa igreja, houveram 2 decretos, o do prefeito e do governador. E nós entendemos que o governador, por ser a autoridade maior no estado e dentro de Minas Gerais, nós decidimos obedecer o decreto do governador. Pouco tempo depois, o próprio prefeito da cidade postou um parecer de que ele estava abraçando, e seguindo o decreto decretado pelo nosso governador. Eu não sei como vai ficar Valadares e como vai ficar o posicionamento das pessoas aqui, mas sei que na nossa comunidade, eu falo isso e repito porque é o que a gente diz o tempo inteiro no nosso grupo da igreja: vocês são o nosso bem mais precioso. E eu não vou fazer nada, nem eu e nem Vilma vamos fazer nada que possa colocar nenhum de vocês em risco. Se tiver que ficarmos esses 15 dias que eles decretaram o lockdown, de portas fechadas, nós vamos ficar, porque o nosso Deus sustenta a nossa igreja. Ele nunca nos desamparou e não vai ser agora. Mas precisamos que você aí da sua casa esteja presente em todas as lives. É como se você tivesse ido ao culto. Só que aí o seu culto vai ser eu aqui da minha casa, você aí na sua casa, pastora Vilma, a Ivone, Ricardo, o Vitor. Quem você está acostumado a ver pregando, vai continuar pregando para você, só que das nossas casas. Então eu preciso que você se comprometa a assistir as lives, que você se comprometa a participar dos cultos online. Reúna sua família. Não deixe o inimigo vencer, não. Lembre-se que a igreja não é aquelas 4 paredes que nós nos reuníamos lá. A igreja somos nós. Eu e você, você e eu. E se nós continuarmos assim, juntinhos, a Bíblia diz que as pessoas vão reconhecer Jesus através de nós. Porque aonde houver o amor, ali estarão os verdadeiros discípulos. Então vamos prevalecer juntos, vamos permanecer juntos. Posso contar com você? Domingo, a princípio teremos live. Espero você por aqui. Se
tiver tudo certo, a gente vai observar essa semana, ver como está funcionando. E se realmente estiver liberado os cultos presenciais, nós voltamos para o templo, graças a Deus, para ficar juntinho de vocês. Mas se houver algum risco, nós voltamos para as lives e eu quero contar com você aí. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que tenha te edificado, que tenha te trazido um pouco de fé e de esperança. Nós vamos estar orando por cada pedido que está sendo colocado aqui, ok? Pode continuar escrevendo. Nós vamos orar pela sua família, pelos seus entes queridos, pelaquela situação que está tirando a paz do seu coração. E eu quero que você guarde essa palavra. Deus está contigo. Sempre esteve. Não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo quando eu não vejo. Jesus está na proa do barco. Fica tranquilo. Amém? Me despeço de vocês aqui. Um beijo no coração de cada um. Quero agradecer imensamente quem acessou, quem continuou conosco até o final. Quem ouviu essa palavra, espero de coração que tenha trazido um pouco de fé e de esperança para você. Lembre-se que você é o que a Bíblia diz que você é. E o seu futuro pertence ao Senhor. Amém? Mandar beijo para Ivone, para minha pastora Vilma, para Andréia, para Cíntia, para Valéria. Deixa eu ver quem mais está aqui. Para Gueda. Beijo, Gueda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Meu irmão Miguel. Pode deixar, vou orar pela sua família. A Grazi está aqui. Cíntia Fernandes também. Beijo para vocês, meninas. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Meu cunhado Irã deve estar assistindo com a Vilma. Então, beijo pro meu cunhado Irã. Mirelle Esteves está assistindo com a gente também. Cássia Ventura. Minha irmã Miriam. Pastor Jonas Abreu também está conosco. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver. Tô olhando pelos comentários, gente. Se eu não falei seu nome, fica chateado não, hein? Eu tô puxando pelos comentários que tem aqui. Benedita, Márcia e a Élida, Davizinho. Todos que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço de coração. Vou estar orando por cada um de vocês, que o Senhor os guarde. Um beijo, fique com Deus. Nos vemos domingo. Fique atento às nossas redes sociais. A gente vai estar sempre mandando comunicados, dizendo qual vai ser a diretriz que vamos estar seguindo. Como disse, se ficar liberada a participação das igrejas presenciais, nós vamos domingo para o templo. Mas se permanecer o lockdown e a restrição, voltamos na live no domingo. Beijo no coração de vocês, fiquem na paz. Deus os abençoe. Como diz lá na igreja, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Tchau, gente. Fica com Deus.